A fome, ela não tem religião, a fome, ela não tem que ser vista, né? Eu não vou deixar de ajudar a pessoa porque ela, a minha igreja, né? É isso, porque a minha igreja é aquilo. A igreja é você, querido, não é a sua igreja, a igreja é você. Você frequenta um templo, você frequenta uma comunidade, é por isso que alguns lugares até tiraram o nome de igreja, né? Não vou nem entrar no mérito, porque alguns brigam com isso. Mas a igreja é um indivíduo, a igreja é você. Você aceitou Jesus, você é a igreja. Se aquela comunidade pensa de um jeito diferente, ok, eu respeito. Tá? Não vou aqui me degladiar com a liderança de forma alguma. Mas está em mim fazer o bem? Então eu vou lá e eu faço. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo ser exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Cristo que vive e reina para sempre, nos colocamos mais uma vez da tua presença, pedindo, Senhor, a visitação do teu Espírito Santo para este trabalho, para este devocional que estaremos fazendo aqui nesta manhã. Convidamos o Senhor para que esteja, Senhor, amado, ainda mais efetiva nas nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, mas que o Senhor possa aclarar aqui o nosso entendimento, que o Senhor possa se fazer presente, Senhor amado, em cada argumento, Senhor amado, em cada palavra que for falada por nós, e que essa palavra viva, Senhor amado, possa transformar tantos quanto tiverem a oportunidade, Senhor amado, de ver e ouvir nesse vídeo aí mais tarde. Que o Senhor possa abençoar os irmãos que ainda não chegaram, que ainda não entraram aqui neste vídeo na data de hoje, mas que o Senhor possa visitá-los com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, ó meu Deus. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Abre aqui o nosso entendimento, ó Pai. Sê conosco, Senhor amado, nesta manhã. É o que eu te peço, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Começando 21 mesmo, né? Vocês já não tinham começado ainda. Do início. A oferta da viúva pobre. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu bem certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, a destruição do templo. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, que não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores. E por causa do meu nome, isso acontecerá, para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a você. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Amém? Oh, glória. Aleluia. Não não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. A vossa paciência possui as vossas almas. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Mas pode falar, varão.
Bom, aqui Jesus ele está fazendo um contraponto, né, entre o que as pessoas estavam ofertando, né, dentro do gasofilácio ali, dentro do ofertário, dentro da urna ali, e ele estava falando a respeito da qualidade da oferta, né, na verdade, né? Ele falou assim, não entrando no mérito aqui de dízimo, né, não entrando no mérito aqui de oferta, ele estava observando o comportamento humano, né? Ele estava falando que algumas pessoas, quando elas dão daquilo que sobra, né? E aquela senhora não, ela ia além disso, né? Ela dava, ela deu, na verdade, tudo que ela tinha, né? Então, naquela fé simples dela, naquela fé que ela não ostentava boas roupas, ela não ostentava ali uma boa condição, né? Mas ela tinha um temor, né, de Deus, ela tinha uma necessidade. Provavelmente na oração dela ali, ela estava pedindo a Deus, Senhor, isso é tudo que eu tenho, mas, né, multiplica aqui na minha vida, né? Estava investindo, né, no reino ali. E Jesus estava vendo isso, né? E isso traz para nós que ele também vê a nossa, né? Eu acho que isso me traz muito a minha cabeça, né? Que da mesma forma que ele estava olhando a qualidade da oferta daquela senhora, ele vê também a qualidade da nossa oferta, né? Tem uma passagem da Bíblia ali em Atos, se eu não me engano, se eu estiver errado, em que, ou, em que tem o casal, né? Que eles vendem uma propriedade e eles botam o dinheiro ali e aí perguntam para eles quanto vocês deram. Ah, nós demos tanto por cento, nós demos valor tal, né? Eu tenho certeza que você deu valor tal? Tenho. Caiu duro. Aí chegou a mulher do cara e falou assim: quanto vocês deram aí na urna ali e tal, né? Ah, não, nós demos tanto. Deram tanto, é verdade mesmo, tem certeza disso? Deram tanto. Caíram duro também, morreu o casal. E aí o pensamento final é o seguinte: vocês tendo a propriedade, ela não era de vocês? Era. O dinheiro não era de vocês? Era. Você tinha necessidade de vir aqui e colocar o dinheiro? Não, o dinheiro é seu. Você põe o dinheiro que você achar que deve, se você quiser. Agora, quando você vai lá e você põe um determinado valor, ou você não põe, e você diz que você pôs, você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. Você não está querendo aparecer só diante dos homens. Você está querendo, pelo menos naquele contexto, foi o que foi dito para eles, né? Então, é, o dinheiro é seu. Se você quiser ofertar, você oferta. Se você não quiser ofertar, você também não oferta. Se você tem na sua consciência que a obra de Deus ela merece o seu investimento, que tudo que Deus te deu, você deve se tornar ali uma parte para Deus, né? Se na sua consciência 5, 7, 10 ou até 11 ou 15%, se você dá o seu dízimo, você dá mais na sua oferta e tal, essa é uma consciência que deve vir do indivíduo, porque não é só o fato de você ofertar de má vontade que vai te trazer bênção, não é o fato de você ofertar ali, colocar reclamando que vai te fazer prosperar, né? E ali, então, Jesus, o interessante é isso, né? É que ele viu a condição, né? Ele sabia ali da condição daquela mulher, ele não reclamou da oferta do rico, ele não menosprezou a oferta do rico, ele só falou que aquela pessoa que não estava numa condição assim tão abundância, que ela ofertou no reino, né? Que ela arrumou ali uma motivação para poder pôr tudo que ela tinha, né? E ela pôs ali. Então, é, é, eu acho que isso fica, né, uma lição para nós, né? De você ofertar no reino, mas de coração, de você ofertar porque você acredita na, na, na obra, porque você acredita no trabalho que está sendo feito, porque você acredita naquilo que está produzindo, porque você acredita que aquilo vai multiplicar de alguma forma na obra de Deus e que a sua vida vai prosperar, porque quanto mais você prosperar, mais você tem o desejo de investir na obra, né? Então, é, é, é um ganha-ganha, né? Nesse sentido. Então, o que eu entendo desse texto, dessa passagem, é isso, né? E aí ele mistura
alguns assuntos, né, nessa passagem, quando ele fala, por exemplo, da destruição do templo, né? Então, o templo, ele já era um lugar maravilhoso, um lugar ornado, um lugar rico, e talvez ele nem precisasse daquela oferta da viúva para ligar os dois textos, né? Talvez ele nem, né, não fosse fazer diferença aquela oferta específica dela ali, mas era uma questão dela, era uma questão dela fazer parte de algo e de ela acreditar que estava fazendo algo, reconhecendo a grandiosidade da fé, da obra, né? Então, ela, quando se fala do templo, Jesus fala, mas você vê, esse templo está ornado com belas pedras, está tudo lindo, está tudo funcionando aqui, mas virão dias em que não ficarão pedra sobre pedra, né? Que não seja derrubada, porque aí também leva a um outro contexto, que é que as coisas são transitórias, né? Elas são passageiras. Muitas vezes está ali, está bonito e tal, mas não dura mais do que 3 gerações, né? Eu, eu tenho andado ali por lugares onde eu fui criado, né? E, sei lá, eu volto uma vez por ano, né? Uma vez a cada 2 anos. E cada vez que eu vou no lugar, eu noto que tá diferente, né? Onde tinha uma casa não tem mais, onde tinha uma casa tem um prédio, onde tinha uma empresa virou um conjunto habitacional, e as coisas elas vão mudando, né? A geografia ela vai mudando, a arquitetura ela vai mudando, né? E claro que as casas que estavam ali serviram aquelas famílias, serviram aquelas gerações. Aqui onde eu moro mesmo é um bairro que era muito considerado na cidade, né? Na época, quando as grandes empresas ficaram aqui na cidade de Mauá e na divisa de Santo André, o pessoal, por ser um bairro mais próximo de onde estavam as empresas, mudaram para cá, né? E tinha um perfil diferente do bairro, né? O perfil do bairro era classe média alta, né? Com o tempo, as empresas foram saindo, foram diminuindo, essas famílias foram passando, e hoje só tem placa de vende-se, né? Porque o camarada, as famílias criaram seus filhos tiveram suas vidas, e tudo aquilo virou placa de vende, né? Porque ficou para trás, né? Então, não entrando no lado espiritual aqui dessa questão do templo, né? As coisas elas são transitórias, né? Elas passam. Então, a gente deve investir nas coisas porque existe uma para as coisas que são eternas, né? Investir mais na nossa vida espiritual, na qualidade de vida com a nossa família, investir no tempo de qualidade com eles, estar na igreja não só porque tem culto às 8 horas, porque tem culto às 7 horas, porque tem culto todo domingo, mas porque você tem o prazer de estar ali com os irmãos, porque você tem o prazer de estar ali orando, mas sem que vire uma rotina ou uma obrigatoriedade, né? E aí Jesus, quando ele traz essa palavra, né, ele tem ali um conhecimento de futuro e aí aproveita para entrar no assunto do princípio das dores, né? E o pessoal pergunta, mas quando vai ser isso, né? Estava mais perto do que todo mundo imaginava, né? Isso estava bem mais perto. E Jesus fala, né? Olha, tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles, né? Porque quando vocês ouvirem falar de guerra, de, de revoluções, não fiquem assustados, pois primeiro é necessário que aconteçam algumas coisas, mas o fim não será logo. Aqui, então, ele está fazendo um comentário, não é nem a essa primeira passagem dele na Terra, né? Ele já está fazendo referência à segunda, à volta dele, né? Então, o templo, sim, seria destruído ali naquele tempo, naquela época, né? E gerações passariam, impérios, né, mundiais passariam aí, haveriam pragas, né, como já houveram no mundo, que a gente está vendo isso de muito distante, né? Eles eram a geração que estavam vivendo aquilo. Nós somos a geração futura que já passou e que já viu se cumprir essas promessas todas. E quando a gente olha para Jerusalém hoje, a gente vê mais alguma coisa, não é isso? A gente vê alguns sinaizinhos ali acontecendo e tem chamado a nossa atenção porque nós somos essa geração, né? E aí você fala assim, rapaz, deixa eu ver direito esse texto aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí ele fala do ódio, né? Como nós seríamos julgados, como nós seríamos condenados.
não sei se foi o Mário que comentou semana passada ali, ou passada, a respeito do humorista que foi condenado por ter feito uma piada, né? Ele estava num teatro, ele fez um comentário, ele fez uma piada, e estão querendo condenar o camarada a 8 anos de enclausuramento, de prisão, né? Aí você fala, mas que desproporcionalidade é essa, né? Ele estava num teatro, estava, as pessoas foram assistir, foram. Pagaram para vê-lo? Pagaram. Gostaram da piada? Talvez sim, talvez não. Uma piada é necessariamente a opinião de quem conta? Não. Uma piada não tem. Talvez não seja a opinião de quem conta. E talvez a piada tenha sido realmente infeliz. Então, uma exortação, uma multa, um comentário talvez mais pesado por parte da sociedade, ou as pessoas não irem do show do cara, tudo isso talvez aí seja mais aceito do que um enclausuramento, né? Condenar uma pessoa a 8 anos de cadeia por conta de uma piada. E aí, o que algumas pessoas estão comentando é que se isso passa, se isso é aceito, alguém que estiver numa igreja pode não gostar do comentário que você fez ali, que não é uma piada, mas é algo que está dentro do texto, e ela se sentiu ofendida, humilhada de alguma forma, então vai prender também os pregadores, vai prender os padres, vai prender os pastores, vai prender os obreiros das denominações, porque você não concordou com aquilo que tinha sido feito, porque de alguma forma afetou a sua sexualidade, porque de alguma forma afetou a sua moralidade, porque de alguma forma você foi chamado de adúltero, não pessoalmente, mas dentro de um contexto. Não, o camarada está falando que alguém que tem um outro relacionamento fora do seu casamento é adúltero, então você está lá ofendido, né? Ah, o meu filho foi criado só com a mãe, e vocês estão falando aí da importância da família, ou de prostituição, quer dizer, então, que se eu tenho algum relacionamento, se eu tenho os meus namorados, é problema meu, não sabe essas coisas? Então, para que abre margem, né? Então está se falando muito a respeito disso, que isso está virando aí uma, uma proibição do sermão, né? Uma proibição de se externar ali uma opinião. Isso pode ir para essa direção, né? Então tem que se tomar muito cuidado, porque é um cerceamento de liberdade aí, né? Liberdade de opinião, né? E nem era opinião no caso, né, do humorista, para falar a verdade, que era só uma piada, né? Então, não quer dizer que ele tem aquele preconceito da piada que ele externou, né? Então, quando a gente vê tudo isso, quando a gente vê essas perseguições, né, nesse contexto desse texto que a gente está falando é isso, a dificuldade que você vai ter para pregar a palavra de Deus. E, de algum sentido, a gente já tem, né? A gente já tem ali algum preconceito por algum segmento quando você vai falar a respeito da sexualidade, quando você vai falar a respeito de família, quando você vai falar a respeito de como você deve utilizar o seu dinheiro, o seu relacionamento de família, porque as pessoas acham que nós, enquanto igreja, estamos invadindo o, o privado, né? Nós estamos invadindo o pessoal. Vocês não têm nada a ver com o que eu faço da minha vida, não, mas nós estamos pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para quem conhece, para quem vive o evangelho, não é muito mistério, né? Essa pessoa não vai achar muito ruim que você está falando da palavra de Deus. Mas para quem faz aquela visita, para quem não é do meio, ela pode se sentir aí ofendida, né? Então, quando a Bíblia ela traz essas coisas, né? Você vê, nós acabamos de sair de uma pandemia, Israel já está envolvida numa guerra, e aí você vê esse cerceamento, né? Tem uma cultura woke aí que as pessoas estão querendo nos fazer engolir e não pode se falar nada com respeito à moralidade, aos bons costumes e tal. Então existe um contexto que está desenhando, que está desenhado nessa modernidade, né? Que levam para o que o Senhor Jesus ele estava falando, né? Ainda que tenham que acontecer algumas coisas, né? O novo templo não foi construído lá em Israel, mas vai saber se com essas guerras todas, de repente o cara não acerta um míssil errado lá e não destrói o domo da rocha lá, e daqui a pouco, ó, já que vocês destruíram, vocês não vão reconstruir não, aqui vai ser outra coisa agora. Não é? A gente não sabe para onde as coisas vão, né? Mas o calendário da profecia ele está girando, o calendário da profecia ele está rodando, né? E as coisas estão acontecendo. E realmente está numa situação
de que Jesus, a gente lembra daquela pergunta de Jesus, né? Será que se eu retardasse a minha vinda, né? Porque ela não está retardada, ela está dentro do cronograma, né? Mas se eu retardasse, eu acharia fé na Terra? Ah, essa é uma boa pergunta, viu, senhor? Porque as coisas, uma coisa é o evangelho estar sendo pregado, uma coisa é as nações conhecerem da palavra, outra coisa é você ter qualidade de vida espiritual, outra coisa é você estar servindo a Deus mais do que nominalmente, outra coisa é você estar ali empenhado, dedicado a essa fé, né? Então são coisas diferentes, né? Então eu acho que nós temos uma geração em que a fé é muito vacilante, a fé é muito superficial, né? Como disse o Recupero lá, o ex-ministro da Fazenda, o que pode a gente conta, o que não pode a gente esconde, né? Então, isso é meio um panorama, né, do que a gente vê. E aí ele disse que haveria perseguição, né? Novamente, né? Algum tipo de perseguição haverá aí para essa geração no final, e que as pessoas seriam entregues, e a própria família entregaria, né? Os pregadores da palavra. Mas que nenhum fio da nossa cabeça, né, seria perdido, porque o Senhor, ele cuidou daquela geração naquela época, do ponto de vista não físico, né, mas espiritual ali, né, do ponto de vista de guardar para quem guardou a fé, e é um alerta para nós também nos dias de hoje, né? Então, o texto sequencial aí, né, em questão da viúva, é isso, né? Jesus vê a qualidade do que você está vendo, ele está vendo quanto você está investindo na, nas coisas que dizem respeito à sua fé, que o templo ele está lá, mas ele é transitório, que as coisas são passageiras e nós devemos nos preocupar com as coisas que são eternas. Ele já juntou então essa questão com o que haveria de suceder não só naquele tempo, da primeira destruição daquele tempo, mas para as coisas futuras, para a geração que está além da nossa, inclusive, né? Então é disso que trata esse capítulo e eu abro a oportunidade para vocês aí. É muito forte, né? Ela falou muito comigo hoje. É, tava lendo agora pela manhã e trouxe muitas reflexões aí. O senhor apontou muitas coisas aí, seu Jurandir, muito profundo aí, né? E aqui da viúva, da oferta da viúva, né? Fala muito sobre. Eu coloquei algumas anotações aqui, né, da oferta da viúva. É, é aquilo que realmente. É, essa oferta aqui, quando eu olho para ela, ela não é uma oferta que é a sobra, né? Acho que até fala aqui no texto, né? A sobra, né? Mas é algo que realmente faz diferença para a pessoa, né? A pessoa, ela entrega algo para o próximo, né? Aquilo é realmente a soma, é o material versus o espiritual, né? O que que soma para mim materialmente e o que que soma para mim espiritualmente. Então fala muito isso, sabe? E, e além de dinheiro, tem outras coisas que para mim esse trecho traz. Não somente dinheiro, né? Fala aqui para mim o tempo, né? Qual o tempo que a gente dispõe, né, para o próximo, qual o tempo que a gente dispõe para o reino, qual o tempo que a gente dispõe para as coisas de Deus, né? Fala de oração também, né? E aqui no final, até resumir aqui, é o sacrifício que a gente faz ao próximo, né? Então essa é a oferta na qual eu acho que Deus se alegra, né? Na qual Jesus vem se referir aqui, aquilo que a gente faz realmente de coração ao próximo, que a gente poderia estar de uma forma egoísta usando aquilo para nós mesmos, né? Para enriquecer, para adquirir mais saber, conhecimento, né? Para me preocupando muito mais comigo do que com
o outro, né? E o Cristo traz aqui justamente esse confronto, né? De que, olha, para de olhar só para você, né? Olha para o próximo também. Olha um pouquinho pro outro, né? E aqui quando a gente fala depois do templo, né? E aqui na passagem logo em seguida, me traz reflexões assim, porque às vezes a gente vê situações dentro da própria, entre os nossos próprios irmãos, pastores, assim, onde a gente vê que é, às vezes a gente tende a viver a palavra de Deus como filosofia, não como algo espiritual, sabe? Esses dias eu estava, acho que o senhor não estava presente, mas esses dias eu estava, foi semana passada eu encontrei uma família na rua, eram dois adultos e duas crianças. E Espírito Santo tocou no meu coração para que eu pudesse ajudar essa família, né? E aí, com a ajuda de alguns amigos também, a gente acabou pagando hotel para essa família por alguns dias, né? E a família ainda estava na rua, né? E aí eu mandei uma mensagem para a mãe né, da família, eu falei, e aí? Ela tinha falado, não, Fábio, segunda-feira a gente vai para um abrigo, vai estar tudo certo, tem outros amigos contribuindo também. Não se preocupa porque tem bastante gente, amigos ajudando, vocês já ajudaram bastante. Não se preocupa. Na terça-feira, né, minha esposa depois ficou falando, eu fiquei incomodado, eu mandei uma mensagem, e aí, como é que tá? Ah, dormimos na rua essa noite novamente. Pô, aquilo me incomodou demais aí, né? E o que que a gente, como ser humano, como cristão, pode fazer além, sabe? Até onde a gente pode ir, né? E a gente é limitado, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus. A gente não é a gente, né? Quem vai fazer é Deus, né? É Jesus que vai abrir as portas. A mãe, inclusive, até mandou uma mensagem, porque quando eu estava falando com ela, ela falou, Fábio, eu vou te mandar o que aconteceu hoje de manhã. E aí ela mandou um vídeo na frente dela que, de vez em quando, aparecem uns jatos que ficam escrevendo no céu e escreveram assim para ela, Jesus ama vocês, né? E ela falou, Fábio, Jesus está do nosso lado, né? É, e fiquei ali o dia inteiro ali, né? E aí minha esposa foi no mercado e falou, Fábio, família tá lá na rua de novo, aqui perto de casa, né? Eu tinha deixado eles no hotel longe daqui, né? Voltaram para cá novamente. Falei, caramba, o que que a gente pode fazer além, né? Qual é o nosso limite, né? É assim, quando é que eu posso fechar os olhos, virar as costas e falar, não é problema meu? Isso é muito louco, né? A gente como ser humano, né? E como cristão. E aí eu falei, eu vou lá conversar com aquela família. Fui lá, e aí falei para a família assim, você se importa se eu fizer um vídeo? Que eu tenho bastante grupo, né, de WhatsApp, de irmãos, né, da igreja, que podem transferir alguma coisa para vocês e, né, um pouquinho de cada um pode estar ajudando vocês de certa forma aí durante um período até vocês, né, conseguirem ganhar o fôlego. E aí eu fui lá e fiz um vídeo da mãe, não mostrei as crianças, né, para preservar as crianças ali, expliquei a situação deles ali. A mulher aqui tem uma transferência como se fosse um Pix, que é pelo número do telefone, ela falou o número do telefone, expliquei a situação ali e tal, né? E aí eu peguei e mandei o vídeo para esses grupos, né? E aí teve um dos grupos que, assim, foi surpreendentemente, foi lá e apagou o vídeo, né? E virou para mim e falou que eles não faziam esse tipo de divulgação, né? Na igreja, né? E aquilo, até agora, assim, tenho refletido muito sobre isso, sabe? Porque ali eu, né, eu respondi para o pastor, né? Falei, olha,
e nem importa qual é a igreja, porque, né? Mas eu respondi pro pastor que falei, olha, eu entendo que realmente tem muita gente que fica, pede ajuda, a gente nem sabe se é verdade, se não é verdade e tal, mas ali, assim, era uma situação que já fazia uma semana, né? Tinha explicado ali, né? Que fazia uma semana já que, né, as pessoas estavam ali naquela situação. Então era uma situação real, né? As pessoas me conhecem, né? De certa forma, então vê que não era algo que fosse, né? Um fake, né? Uma coisa mentirosa, ou seja, né? E aí a gente reflete disso aí, eu falei, cara, eu vejo Jesus ali, né? Eu vejo Jesus ali. E a gente está tão preocupado com as coisas do nosso mundo, com o templo, né? Com as coisas certinhas. Não, tem que ser a regra aqui do. E aí eu falei, tudo bem, eu até respeito a autoridade, né, de vocês aí, porque vocês são autoridade, mas eu acho que a gente está deixando de ver Jesus nas pequenas coisas, sabe? Nas coisas que são realmente importantes. A gente está se importando tanto com a vinda das ovelhas, né? E assim, e aí por que você quer a ovelha no seu, né, no seu pasto ali? É realmente para sustentar o seu templo ou para transformar o coração dessas pessoas? Né, para apresentar Jesus para essas pessoas, para elas poderem saber onde realmente Jesus se encontra, ou para algo pessoal. E é tão triste isso, porque isso envergonha o reino. Se envergonha o reino, porque assim, depois eu fiquei sabendo, porque eu tinha falado que eu era legendário, né? Na mensagem eu falei, ó, sou legendário, sou carismático também, para que as pessoas se identificassem, falaram, então eu sei, né, esse rapaz aqui não está mentindo, né? Tá falando por algo que seja real. Eu não sei para onde essa mensagem podia chegar. E aí depois eu respondi pro pastor, daí ele me falou, não, é que a gente não concorda aí né, com o X aí que você é, né? Eu falei, meu Deus, né, pai? A gente não pode envergonhar o reino, né, por essas questões, né, cara, assim, porque, é, enfim, eu acho que é um outro aprendizado que eu tive durante esse período que eu venho estudando a palavra com vocês é não falar mal de igreja, não falar mal né, de ministério, né? Porque eu acho que porque tudo agrega ao reino de Deus, né? É da vontade do Pai, né? Se Deus colocou alguém para falar da palavra dele, seja onde for, a gente não pode falar mal do outro, né? E aí eu acho que isso, sabe, incomoda demais. Eu nem ia falar nada pro pastor em relação a isso, eu falei, vou ficar quieto. Mas aí, lendo a palavra essa manhã, me tocou muito o coração, porque aqui fala, né? Olha, você vai ser rejeitado, você vai ser isso, você vai ser atacado, né? Por causa do meu nome. E aí, quando chegou no final, ainda falou que não ia perder nenhum fio da cabeça, eu falei, ah, então é para mim mesmo, porque fio da cabeça eu não vou perder mais mesmo. Isso aqui. Mas sabe, eu, sei lá, a primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte, né? Que existem sim bandeiras levantadas pelas denominações e no Brasil, num tempo atrás, havia um conflito muito forte, principalmente com a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, por uma questão de uso e costume, né? Por uma questão doutrinária. O pessoal, Deus é amor, congregação cristã, enquanto estrutura, né? As denominações, as lideranças tinham, né, uma, uma opinião que, com o decorrer do tempo, né, eu acho que esses muros meio que foram caindo e hoje o relacionamento está muito mais facilitado, né? Então, a gente vê até obreiros pregando de um ministério, indo no ministério de outro e tal, porque à medida que vai virando a geração, certos preconceitos eles vão diminuindo. A razão do ranço vai ficando para trás, né? Porque a geração nova acaba que tem pouco a ver com aquilo que ficou para trás e vai ficando mais fácil de se fazer as alianças. Então, essa é uma coisa que a gente vê que diminuiu bastante aqui no Brasil, essa questão
das bandeiras, né? Da briga entre as bandeiras. Outra coisa é que as pessoas elas tomaram a consciência de que elas têm uma liberdade, né? Você não quer desrespeitar ninguém, mas você não quer ser manipulado por ninguém, né? E de certa forma, todo grupo, todo grupo religioso, toda pregação envolve um grau de manipulação, né? Não adianta dizer que não, né? Então, e as pessoas elas estão cada vez menos suscetíveis a isso e a viver do jeito delas, né? Cada se no Brasil cada pessoa é um técnico de futebol, cada pessoa também quer ser um teólogo, né? A pessoa quer ter a sua própria teologia. Então, isso também ajuda com que ou atrapalha, sei lá, em que certas organizações percam um pouco da força. Mas no que há de se dizer de maior, né, é que questões sociais, alguém está com fome, cara, alguém está com frio. Não importa se você é favorável a mim ou se você não é favorável. Então, há de se ter uma simpatia no sentido seguinte: olha, eu vou tirar o vídeo, mas nós vamos ajudar a pessoa. Entendeu? Por alguma razão eu não quero que aquele vídeo permaneça, tá bom, eu vou tirar o vídeo, mas ó, ô Fábio, nós estamos ajudando a família, nós estamos compungidos, nós estamos ali como indivíduo, como pessoa, como não como instituição talvez, né? Mas cara, eu vi o vídeo do cara, me tocou, me senti sensibilizado. É, 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 coisas ruins acontecem com pessoas boas. Hoje eles estão naquela situação, amanhã, Deus o livre, pode ser que aconteça com qualquer um de nós, porque aquelas pessoas não se colocaram naquela situação a troco de nada, aconteceu alguma coisa que as levaram para aquele lugar. Eu tenho filhos, né? E pode ser que os meus filhos passem por uma situação dessa, semelhante ao que disse João, né? Então, se está em se ajudar, a Bíblia diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele erra o alvo, né? Porque a palavra pecado nada mais é do que a tradução, né? Ela uma transliteração na palavra pecado, mas ela significa, o significado é errar o alvo. Então você pode errar o alvo dentro da sua fé, você pode errar o alvo no seu trabalho, você pode errar o alvo no meio da sua família. E quando você faz isso, nada mais é do que pecar, você pecou, né? Então a Bíblia ela nos traz uma série de instruções, uma série de ensinamentos, e quando você não cumpre com aqueles ensinamentos, e quando você falta em algum propósito, você pecou. Por quê? Porque você errou o propósito, você errou o alvo, não é isso? Então, a fome ela não tem religião, a fome ela não tem que ser vista, né? Eu não vou deixar de ajudar a pessoa porque ela, a minha igreja, né? É isso, porque a minha igreja é aquilo. A igreja é você, querido, não é a sua igreja, a igreja é você. Você frequenta um templo, você frequenta uma comunidade, é por isso que alguns lugares até tiraram o nome de igreja, né? Não vou nem entrar no mérito, porque alguns brigam com isso. Mas a igreja é um indivíduo, a igreja é você. Você aceitou Jesus, você é a igreja. Se aquela comunidade pensa de um jeito diferente, ok, eu respeito. Tá? Não vou aqui me degladiar com a liderança de forma alguma. Mas está em mim fazer o bem? Então eu vou lá e eu faço. Né? A pessoa está com fome, precisa de uma blusa de frio, precisa de alguma coisa. E mesmo, assim, enquanto indivíduo, eu acho muito bonito essa sua identificação com o social. Você já contou esse testemunho algumas vezes de outras pessoas que você tentou ajudar e que ajudou, inclusive, né? E tal. E a gente nota que você tem um viés muito pro social, né? Cada um tem um viés que o senhor puxa para um lado ali, né? Mas a gente vê que isso fala muito forte ao seu coração. E, cara, mesmo a maior instituição, mesmo a maior ONG, não consegue ajudar todo mundo. Tem um número de pessoas que ela vai conseguir abraçar e tem um número que ela não vai conseguir abraçar. E tem pessoas que a gente vai conseguir ajudar e tem um número de pessoas que a gente não vai conseguir ajudar, infelizmente. Não dá para levar todo mundo, não dá para levar para dentro da nossa casa, não dá para gastar todo o salário, não é isso. Então, existem umas limitações de até onde a gente pode chegar e até onde a gente não consegue chegar. Mas o importante é que você esteja dedicado a ser um instrumento de Deus e ir até onde o Senhor te concede chegar, né? E à medida que Ele for estendendo o seu arraial, você vai ajudando um número maior de pessoas. Mas existe uma limitação, cara. Existe uma limitação de tempo, existe uma limitação de espaço, existe uma limitação de recursos. E com certeza, né? Para aquilo onde nós não conseguimos fazer e nós não conseguimos chegar, Deus vai levantar uma outra pessoa que vai dar continuidade dali onde a gente não conseguiu, né? O importante é que nós possamos estar colocando a nossa pedrinha ali, né?
a gente possa dar nossa contribuição, a gente não deixe de dar a nossa contribuição. E então isso é o que eu posso dizer nesse sentido, né? Porque infelizmente você vai em alguns lugares, né? E a gente já falou isso algumas vezes. Se no Brasil, eu vou falar só do Brasil, né? Porque o que a gente estuda e o que a gente de alguma forma tem uma noção é da Igreja do Brasil. Se a Igreja do Brasil fosse comprometida mais com o ser social, não haveriam analfabetos no Brasil. Não haveriam, cara. Porque a igreja poderia fazer esse trabalho. Pode não ser o principal trabalho que a igreja realiza, né? Não, eu vim aqui para pregar o evangelho. Tá bom, mas você estando lá, você tem a condição, né? E isso já foi discutido algumas vezes, que a igreja, às vezes, ela abre ali 3 vezes por semana. A igreja é um trabalho voluntário, ela depende do voluntariado, ela depende das pessoas. Mas se gasta muito dinheiro para manter um prédio fechado. Poderia ter uma ação mais social, poderia ter uma ação mais ali de servir o bairro, de servir o entorno, em alguns lugares de dar uma sopa, em alguns lugares de alfabetizar, em alguns lugares de ensinar uma profissão, sabe? Cada lugar tem a sua necessidade, de alguma forma a igreja pode estar ajudando ali, porque já é um templo, já é um prédio que está construído, até é um lugar que está colocado, né? Em alguns lugares, não estou falando que isso deve ser uma regra, né? Mas em alguns lugares que é muito frio, as pessoas até abrem a igreja para as pessoas dormirem lá dentro, porque está muito frio, e coloca alguém para monitorar. Então, assim, existem situações, existem coisas que podem ser feitas, né? A pessoa fala assim, é fácil falar, né, meu? Vai fazer é complicado. Você não está lá para fazer. É verdade, eu não estou lá para fazer e isso pode ser criticado à vontade, mas o fato permanece, né? O fato permanece. Existem igrejas que estão em lugares onde as pessoas têm uma determinada necessidade, estão passando frio ali, você vai abrir, mas eu só posso atender 40 pessoas. Então, atenda 40 pessoas, né? Mas vai chegar a 41 e eu não vou poder atender, eu vou mandar ela embora. Pois é, mas é melhor você atender, deixar uma do que você não atender 40. Entende? Então, assim, às vezes a gente a gente tem um discurso, né, para não fazer nada. Essa que é a realidade. A gente tem um discurso para não fazer nada. E aí enfeita lá o templo, põe o estofado, põe na internet, põe o culto para todo mundo ver e tal. Porque é a habitude do fariseu, mas o coração está longe de mim, né? Não estou falando isso dessas pessoas de quem você falou, tá? Não estou falando isso aí desse pastor, não estou falando isso desse grupo específico. A gente está aqui falando para onde o vídeo chegar, não é isso? Então, use, não use de desculpas para fazer alguma coisa. Eu não vou poder ajudar a 12ª, então eu não vou nem tentar ajudar as 11, porque eu não consigo ajudar todo mundo. Tá bom, mas ajuda quem você consegue, né? E aí, dali a 12ª, Deus vai prover alguma coisa a respeito disso, vai fazer alguma coisa a respeito disso. E graças a Deus pelas pessoas que voluntariam, pelas pessoas que se preocupam, pelas pessoas que têm esse discernimento. Nem todo mundo vai lá na frente para oferecer a sopa, mas a gente pode ser aquela pessoa que doa, né? O mantimento para se faça a sopa, né? Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. E eu, particularmente, né, dentro da minha possibilidade, eu sou essa pessoa de doar o livro, de abençoar um ministério lá que vai fornecer a sopa, né? Talvez eu não seja o cara da ponta da lança lá embaixo, mas aquilo que está na nossa possibilidade de aportar o recurso para que aquela pessoa possa fazer, a gente tenta de alguma forma, dentro da nossa possibilidade, né? E tem pessoas que adoram fazer esse trabalho, né? De estar lá na ponta de lança, é o chamado dela e ela às vezes não tem o recurso para aportar, não é isso? Então, cada um entendendo o seu chamado, mas cada um fazendo o máximo que pode fazer dentro daquilo que lhe é possível fazer. Igual essa viúva, a oferta dela, eu acho que ela vem, né? É isso que você está falando, que a gente possa, né, fazer a nossa parte ali. Quem vai, que vai, quem manda, que manda, e é isso, né? Então Claro isso que que eu... a gente tem que respeitar a autoridade, né? A autoridade, o que a palavra de Deus fala, né? Sobre a autoridade, sobre o comando. E tudo isso é louvável e a gente tem que realmente entender que existe um processo, né? Existe uma hierarquia, existe um direcionamento, né? Mas esse grupo é um grupo de homens, né? Daquela igreja em si, para falar de futebol, para falar, olha, né? Não é para falar de coisas da igreja, né? Então, assim.
E aí você vê, gente, tem uma pessoa aqui ajudando. Olha, alguém pode dar um olhar aqui para ele, né? Se tocar no seu coração, ah, não, isso aqui não pode falar, não. A gente pode falar de futebol, pode falar de cor, né? Vai falar de Jesus precisando de ajuda, a gente não pode, não. Isso incomoda demais, né? Você fala, não, alguma coisa tá errada, né? Mas enfim, amém, né? Então, mas é aí, enquanto instituição, enquanto instituição, você respeita a instituição. Você não está tirando o dinheiro da instituição. Você não está deixando de ir na sua igreja e tal. Mas enquanto indivíduo, você pode fazer a sua ação, entendeu? Então, enquanto instituição, a igreja que eu frequento não tem esse hábito, não tem esse costume, ela não faz. Mas eu, enquanto indivíduo, posso abençoar aquele que ministério, aquela igreja, aquela pessoa, aquela organização que faz, né? É disso que a gente está falando. Então, se a sua igreja não tem orfanato, você não pode ajudar o orfanato da sua igreja, porque ela não tem. Mas tem uma que tem e precisa de recursos. Então, você pode ajudar essa, entendeu? A instituição talvez não vá fazer nada, mas você, enquanto indivíduo, você pode. Jandir, quando eu vejo o meu É isso aí. pastor fazendo isso, me dá autoridade para poder virar as costas. Para quando eu vejo alguém precisando de ajuda, eu falo, não, se o meu pastor me ensinou que eu não preciso ajudar, né? Não tenho que ajudar pessoas em necessidade, então né, ele me deu autoridade para virar, né? Para falar, olha, tá tudo bem. O problema é do outro, né? O Fábio, a salvação individual, essa É, consciência aí, né? A palavra de Deus também nos diz que é com os nossos pensamentos e palavras que construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, a nossa vida, a nossa felicidade depende exclusivamente dos nossos pensamentos e das nossas palavras, né? Das nossas atitudes. A gente tem que vigiar. Eu vejo aqui o seguinte, eu escutei vocês aí até agora, escutei o Jurandir, escutei você, e eu quero só aplanar aqui no meu pensamento, que eu fiquei de fora, né? Que nós estamos envolvidos aqui nesse devocional com a palavra de Deus. Todos os dias nós lemos a palavra de Deus, nós estamos aprendendo e estamos procurando seguir os passos de Jesus. É certo e é fato que nós não vamos conseguir 100%, nós não vamos. Mas aquilo que nós podemos dizer pelo nosso próximo, pela palavra de Deus, nós vamos fazer. É o que está acontecendo conosco hoje, é o que está acontecendo com você, o que acontece comigo, né? O que acontece com o Jurandir aí também, que falou. Essa viúva aí, ela lançou tudo que tinha, né? Era pouquinho que ela tinha, era pouquinho, mas era tudo dela. E você, Fábio, você com a sua atitude, você deu o seu tudo, porque você não dormiu sossegado enquanto você não procurou solucionar o problema daquela família. Então você pode ter certeza que você deu o seu tudo. Agora, o seu tudo não era tudo que ele precisava. Mas saiba você que Deus vai levantar uma pessoa que tem condições de colocar eles em algum lugar. Talvez eu não tenha, mas Deus vai levantar. Então, você fez a sua parte, nós vamos orar e Deus vai levantar alguém superior, né, com melhores condições do que eu, você, o Jurandir, para poder colocar essa família numa posição melhor, né, para que eles saiam dessa situação. Eu tenho certeza que agora depende muito das nossas orações. E a gente vai estar fazendo sim. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Depois que eu comecei a participar do devocional aqui, nossa, eu tenho vivido assim momentos com Deus impressionante. Eu falei para vocês o que acontece comigo também. Quando chegou aqui em São Paulo, aquele pessoal lá do Afeganistão, chegou aqui no aeroporto de São Paulo, ficou aqui vários meses aqui, 3, 4, 5 meses, no aeroporto lá dormindo no chão. Eu cheguei a falar para o meu pastor, falei, pastor, vamos dar um jeito, vamos lá, vamos trazer esse pessoal para cá, vamos alugar
uma casa aqui, colocar uma família, duas aqui, vamos arrumar emprego para eles, vamos, sabe? Por quê? Porque eu me sinto na obrigação de poder fazer alguma coisa. Porque eu conheço a palavra, meu Deus do céu. A palavra diz, está aqui, pô. Você tem que ajudar o estrangeiro, o órfão, a viúva. Você não pode menosprezar as pessoas. Mas, rapaz, tanta congregação desse país, pô. E o povo lá, 3, 4, 5 meses, lá no chão, pô, não tem uma, uma instituição que possa oferecer um abrigo, dar uma solução. Isso é inadmissível, varão. É inadmissível isso. Então, é complicado essas coisas, é complicado. Na hora que vocês estavam falando aí, né, eu estava só ouvindo. Eu comecei a colocar os palitos, né, em seus devidos lugares. Eu, sei, aqui é complicado. Lá em São Paulo, a igreja que eu congrego hoje, eu soube, eu sei que o pai do pastor, que é da minha igreja hoje, não vou citar aqui o nome, ele ficou numa situação tão difícil antes dele se converter, que ele foi morar numa casinha no fundo da igreja. Ele era o caseiro da igreja. E a igreja lá tinha uma casa lá. Ele precisava de alguém para ficar lá. E ele era o caseiro da igreja. Ele ficou um determinado tempo lá. Logo quando ele se converteu, a igreja deu o local para ele, ele ficou lá, tomando conta. Ele abria a igreja, ele fechava, ele se converteu, ele se formou pastor, e um grande pastor, porque ele era um ranca-toco, ele expulsava demônio, olha, ele fazia coisas grandes, viu? Em nome de Jesus. Ele faleceu agora há pouco tempo, e o filho dele hoje dirige a nossa igreja aqui, Jardim Caçu. Mas eu vejo pessoas na minha igreja, semana passada mesmo, veio um rapaz aqui, um evangelista, me procurar. Ele é caseiro numa chácara, a chácara está à venda, e ele está preocupado, porque ele não sabe se a pessoa que vai comprar a chácara, que por um motivo ou por outro vai comprar a chácara, se vai querer que ele fique lá. Quer dizer, ele não tem para onde ir. Ele está na situação. Ele veio conversar comigo, falou: ó, meu amigo, fica tranquilo, fica sossegado, Deus não vai te abandonar. Você é um servo dele, você é uma pessoa importante no reino, Deus não vai te desamparar. Fica tranquilo. Se de tudo a tudo você não encontrar um lugar para você ficar, você vem aqui que eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Quer dizer, eu dei uma esperança para aquela pessoa. Eu dei uma esperança. Dentro das minhas possibilidades, eu dei uma esperança para ele. E eu tenho certeza que se acontecer qualquer coisa, ele não vai ficar desamparado. Eu vou pará-lo. Por quê? Porque eu estou envolvido na palavra de Deus. Eu estou envolvido. Então eu não posso fechar os meus olhos assim como você também não fechou o seu. Você ficou preocupado, você tentou ajudar essa família. Embora outros não estão tão envolvidos assim, mas eles vão ser cobrados também. Você pode ter certeza que eles vão ser cobrados. Servir a Deus, amado, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. É como o Jurandir pregou aí agora há pouco, a respeito daquela família que vendeu a propriedade e chegou lá e mentiu na hora de dar a quantia que havia dar. Não precisava nem dar, entendeu? Mas se você falou em dar, fala a verdade. Se você puder fazer alguma coisa, faça, não feche seus olhos, porque vai ser cobrado, vai ser cobrado. Então, a palavra diz aqui que eles morreram. No nosso caso, quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, não é que a gente vai morrer, perder a vida naquela hora, mas você morre espiritualmente. Espiritualmente falando, você morre.
o Espírito Santo se afasta de você, né? Então a pessoa fica... E olha quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ele é vazio, totalmente vazio por dentro. O Espírito Santo, quando sai de uma pessoa, incomoda a pessoa. A pessoa não dorme, a pessoa não tem paz, a pessoa fica numa situação muito difícil. Então nós precisamos estar atentos, né? Todas essas coisas. Tenha certeza que você, fazendo o que você pode fazer, Deus já está satisfeito com você, porque é o seu tudo. É essa parte aqui que a viúva deu. Ela deu tudo que ela tinha, né? Era pouquinho? Era, mas era o tudo dela. E você fez a mesma coisa. Você fez, deu o seu tudo. Foi pouco para eles? Foi. Mas Deus vai levantar pessoas que tenham condições de fazer mais do que você fez. Fique tranquilo que você fez a sua parte, tá? Agora, essas instituições de hoje em dia, é complicado. Eu fico feliz de saber que você pensa assim, que você, Jurandir, pensa como eu, porque eu penso da mesma forma. Eu estou aqui hoje, eu vou participar lá da célula que eu abri aqui na casa de uma senhora, né? E eu falei a semana passada para ela, eu não quero ficar que nós fundamos uma igreja para ficar entre as quatro paredes, não. Nós temos que... A minha intenção, a minha cabeça é essa, é fundar uma casa de recuperação. Se eu não puder fundar uma casa de recuperação, mas se eu tiver pessoas que me ajudem a colocar um ou dois, ou patrocinar um ou dois ou três, ou quantos eu puder, para que uma casa de recuperação mantenha a pessoa ali e, e dê uma nova vida para a pessoa, vamos ajudar. Uma casa de idosos. Hoje em dia, quantas pessoas idosas precisam de atenção, precisam de cuidado, precisam de manutenção? Por que você não abre uma casa de manutenção? Falei com o pastor da minha igreja, o pastor presidente. Falei, a nossa igreja aqui tem um potencial muito grande. A gente construiu aqui, gastou mais de 1 bilhão para construir esse prédio aqui, ó. Por que nós não vamos investir agora em outras áreas? Tipo uma escola, uma creche, algo que possa fazer pela sociedade. Você não só iria dar emprego para as pessoas aqui da igreja, como você ia beneficiar outras pessoas que estão precisando. Nós não podemos só ficar aqui pregando a palavra e não fazendo algo. Não é só pregar a palavra. Não é só despedir a pessoa com fome. Ah, eu estou com fome. E você chega lá, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Não, você tem que dar comida para a pessoa. Você tem que alimentar ela, você tem que vestir. Não é só a palavra. E as igrejas hoje parece que não estão nem aí. É aquilo que o Jurandir falou. A gente gasta muito para manter uma igreja fechada, tá? Fechada. E a grande verdade é essa. E eu não, sinceramente, eu penso muito nisso. Eu não quero que a minha igreja fique fechada. Eu já falei para o meu pastor, já falei para os meus irmãos da igreja, ó, a igreja não pode ficar fechada. Paga para uma pessoa ali, ficar de manhã até meio-dia, de meio-dia para tarde põe outro. A igreja tem que ficar aberta, receber as pessoas, para levar uma palavra, para dar uma direção. Vamos fazer mais. Não podemos ficar só nessa. 3 vezes por semana na igreja, 2 vezes por semana. Tem gente que só vai uma vez. Tem que haver mais comprometimento. Tem que haver. Quando você se envolve com a palavra de Deus, você sempre tem mais a fazer. Sempre tem. E é preciso ser feito. Nós não podemos ficar só entre quatro paredes, não. Amém, amados? Tamo junto, Amém. hein? Tamo junto. Amém. As horas se passaram. Ó, do horário já. Se mais alguém quer falar alguma coisa, a gente pode orar. Ruth, Tamires, pode falar, se tiverem vontade de falar. Sou todo ouvido. Tudo certo, tudo ok, graças a Deus.
Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, Senhor, eu quero em especial pedir pela Daimara, Senhor, e pelo Allen, que ainda estão na rua, Senhor, sem um abrigo, sem direção. Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis, é o dono de todas as coisas. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor sabe dos nossos comprometimentos, Senhor, com as ações, Pai, que tem que ser feito aqui na terra. Nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas não estão ao nosso alcance. Por mais que queremos fazer, não conseguimos fazer, Pai. Mas o Senhor, Pai, é o provedor de todas as coisas. O Senhor é o que dá, que coloca o sol, o vento. O Senhor é que dá vida. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, teu filho amado. Entra com providência na vida desse casal, Senhor. Dos seus 2 filhos que estão com eles, ó Pai. Abre uma porta, Senhor. Dá uma esperança a eles, ó Deus. Uma coisa fixa para que eles possam, Senhor, sair da situação em que nos incomoda, Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que nós temos que fazer alguma coisa por eles. E a gente só faz aquilo que está ao nosso alcance, Pai. Mas o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu não peço só por eles, não, Pai. Eu peço por todos que estão na mesma situação, Pai. Que nós não estamos vendo, mas o Senhor, daí de onde o Senhor está vendo, Pai. Visita, Pai, cada família, Senhor, que está disposta, Senhor, a sair da situação em que está, que clama de dia e de noite, Senhor, pela providência divina, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus amoroso. Visita, Senhor, aqueles que estão caídos. Quantos jovens pais estão na Cracolândia agora, neste tempo frio aqui em São Paulo, Senhor, em outros lugares, ó Pai, no sul do país, estão sem abrigo, dormindo embaixo das pontes, Senhor. Ah, mas eles quiseram, eles estão nessa situação porque eles pecaram, porque eles erraram algo. Sim, Senhor, sim, eu sei, meu Deus, mas tem de misericórdia, Pai. Eu não posso, Senhor, ver essa situação e ficar tranquilo, eu não posso, porque eu me compadeço do meu irmão, porque o Senhor colocou o seu amor no meu coração, Pai. Então, neste momento, eu te peço, Pai. Porém, Senhor, seja feito não a minha, mas a tua vontade na vida de cada um, Senhor. Eu te peço, abençoa, Pai, as pessoas que participam desse devocional, a Ruth, a Tamires, o Jurandir, o Samuel, o James, o Lucas, Senhor, a Marineide, Senhor, a irmã Lucinha, todos aqueles que estão aqui frequentemente, Pai. Dá-nos um dia, Senhor, de paz, de esperança, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção. Nos cobre, Senhor, com teu manto, Senhor. Nos reaviva, porque nós precisamos de ti, Senhor. Abençoa nosso dia, Pai. Nos dá um dia de vitória na tua presença, Pai. Abençoa também, Senhor, o Nicolas, Pai, filho do Fábio, Senhor. Naquela questão que o Senhor já sabe, Senhor. Muda a situação, Senhor. Transforma. Coloca paz de espírito a ele, Senhor. Dá esperança, Senhor. Acalma ele, Senhor. Eu sei que no tempo do Senhor, tudo irá se solucionar, Pai. Abençoa também a minha família, Senhor. A minha netinha, a minha neta que hoje me deu uma notícia ontem, Senhor, maravilhosa, o Senhor sabe, que ela tenha saúde, paz, que ela permaneça firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Bom Amém. dia. Amém. Adeus. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia para todos. Dia Deus abençoado. abençoe o dia de vocês. Amém.
Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo que seja bem. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.